Vamos hoje acompanhar a vida de uma família que acaba recebendo a visita de 4 pessoas um tanto suspeita e que começam a causar certo alvoroço dentro de casa. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Batem a Porta chegou aos cinemas lá pelo final de janeiro, começo de fevereiro, se eu não me engano, mais ou menos, gente. E vai nos levar a acompanhar o que? Justamente uma família que está passando as férias em um chalé muito distante, mas acabam recebendo a visita de 4 pessoas estranhas que a todo instante imploram, pedem muito que deixem eles entrar dentro da casa. Tudo gira em torno, parece, de um grande suspense, o que realmente aquelas 4 pessoas estavam fazendo, batendo a porta daquela família. Batem a Porta é baseado na obra do livro O Chalé do Fim do Mundo, que é do escritor norte-americano Paul Tremblay. Gente, eu vou ser bem sincera, a ideia do trailer desse filme, ele tem uma ideia muito interessante, realmente muito envolvente. Nós estamos acompanhando um casal, que é o Eric e o Alex, se eu não me engano, que estão junto com a sua filha em um chalé e tudo parecia perfeito. A vida deles era maravilhosa, o amor deles era lindo, maravilhoso, até um dia 4 pessoas aparecerem na casa deles. Eles começam e imploram que eles têm que entrar dentro daquela casa porque eles precisam muito da ajuda dos 3. Só aqueles 3 poderiam resolver o problema, vamos assim dizer, a enrascada em que eles estavam metidos. Então, gente, o trailer desse filme nos entrega isso. Nós temos essa sensação de que o filme será literalmente um suspense do começo ao fim. E o que é interessante, eu não sabia, mas depois a minha mãe me mostrou que era baseado em uma obra. Porém, gente, o que eu posso dizer? Esse filme não é exatamente o que parecia ser. Ele entrega uma ideia, uma premissa muito boa. A propósito, o próprio diretor do filme é muito fã desse livro, gente. Então ele quis muito fazer esse livro transformar em um filme, só que, pelo que eu andei vendo, algumas coisas não poderiam ser gravadas, então é por isso que até o próprio escritor, ele fez algumas mudanças para o roteiro. O que é interessante é que o filme é muito fiel ao livro em várias partes. Existem algumas mudanças? Sim, existem sim algumas mudanças, principalmente a questão do final, que em algum certo momento se torna bastante ambíguo e até muito mais violento. Então, gente, é nesse sentido. O filme, na verdade, como eu disse, tinha tudo para ser fabuloso. Porém, no final, o contexto da história se tornou bastante decepcionante. Por quê? Como eu disse, existe esse casal, que é o Eric e o Alex. Eu não lembro se o nome do outro era Alex, tá, gente? Eu só gravei o nome de um deles. Eles estão nessa cabana e a menina deles está lá, que é a Wen, está caçando grilos até ela avistar um homem chegando na casa deles. E a questão é que ele começa a conversar com a menina, perguntar um monte de coisas, e o que é uma coisa bem interessante, porque assim, a princípio a menina não responde nada, e ela disse que ela não poderia falar com estranhos, porque os pais dela sempre disseram isso. O pai Eric e o pai Alex sempre disseram que ela não deveria falar com estranhos. Ele fala, não, realmente, muito bem, você não deve falar com estranhos, mas eu quero ser seu amigo. Então ele começa a conversar com a menina, vai ajudando ela a caçar grilos, até ela avistar mais 3 pessoas. E ela acha estranho e corre pra dentro da casa. E quando ela corre pra dentro da casa, ela tenta avisar os pais. E nesse momento é que eles começam a bater na porta. Então é interessante, gente, esse contexto. Eu acho que batem a porta justamente nessa parte, porque eles imploram a todo momento que eles deveriam deixar os 4 entrar na casa. E é a partir desse momento que a gente começa a criar todas as teorias possíveis, porque eles não deixam entrar realmente. Como é que você iria
pessoa estranha entrar na sua própria casa. Mas eles imploram que eles precisavam entrar na casa porque eles seriam os únicos que poderiam ajudar os 4. E um detalhe importante desse filme era que cada um deles carregava uma arma específica. Então daí fica aquela coisa, pô, como é que eu vou confiar em 4 pessoas que estão macetando a porta da minha casa, né, implorando que eu as deixe entrar, ainda mais porque eu estou no meio do nada, e dessas pessoas está bastante transtornada. Então tem todo esse contexto, gente, quando ela vai se desenvolvendo e começa a se criar a teoria a partir dessa parte, quando eles tentam entrar na casa até que eles realmente conseguem. Aí tudo se torna mais tenso ainda, porque eles tentam fugir, mas não conseguem e são amarrados na casa. Então, gente, o contexto do começo da história Batem a Porta é muito interessante mesmo. Ele consegue te prender. Você fica naquela tensão, meu Deus do céu, o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Mas, a princípio, eles não fazem nada. Eles começam a explicar que eles precisariam da ajuda desse casal para resolver um grande problema. E qual seria esse problema? Uma grande catástrofe estava chegando ao mundo e os 3 seria a solução para essa catástrofe. Gente, eu vou parar por aqui. Por quê? Porque senão eu dou um spoiler gigantesco e eu não tenho a intenção de dar um spoiler gigantesco desse filme. Então é a partir daí que cada um começa a contar uma história explicando toda a situação de por que eles estavam lá e a história vai seguindo. Um detalhe muito interessante no meu ponto de vista, gente, esse filme só acontece naquele ambiente. Então é uma coisa interessante que eu gostei desse filme nesse contexto, porque não saem dali. Não existe uma mudança muito grande de ambientes até chegar mais ou menos quase que no final dele, mas assim, passando um pouco da metade para o final, eles começam a ter umas pequenas mudanças do ambiente. Um outro ponto interessante também desse filme é aquela questão de que nós vivemos a história em 2 tempos. Nós vivemos, vamos dizer assim, o momento em que eles estão com aquele grupo dentro da casa deles e o momento que nós voltamos no tempo e conhecemos melhor a história do Eric com o Alex. Então é interessante esse contexto realmente para construir a história. Aí sim, como eu disse, é um ponto válido porque a gente começa a entender melhor a história, mas não é aquele enche-linguiça que eu já falei pra vocês que me irrita pra construir melhor o personagem. Nós temos uma base da história deles e que vai se seguindo. Um outro ponto que agora é questionável na minha mente é a questão dos close. Gente, eu assisti esse filme num lugar que aqui em Curitiba é o Cine Passeio. Então assim, é um local, só pra vocês entenderem bem, que lembra muito um cinema antigo. Porém, o espaço desse local, ele é menor, então ele não cabe muita gente, o que se dá também ao tamanho da tela. Aí que me veio a dúvida. Eu não consegui achar na internet, mas se você já viu o filme, por favor, também me tire essa dúvida. Me pareceu que esse filme trabalha praticamente, os trabalhos de ângulos dele são normalmente close e primeira pessoa, um pouco daquela primeira pessoa e muito pouco, quase nada de plano médio, gente. Então assim, não tem nem aqueles planos abertos, é muito difícil também ter um plano aberto. Então o plano mais trabalhado que eu vi nesse filme, na minha opinião, mas eu não sei se é por causa do cinema em que eu assisti ou se realmente ele é desse jeito, é o close. E o close, gente, quem sabe, ou melhor, se você não sabe, é aquela questão de que sempre se foca em pequenos detalhes para dar que aquilo é importante. Então, fiquei muito na dúvida se foi realmente um filme trabalhado muito close, eu achei interessante, mas também meio que exagerado, porque quando você coloca muito close, muito close, muito close, fica um troço meio que perdido demais. Porém, existem questionamentos nesse filme. Existe um momento de uma cena que está acontecendo, que eles estão acompanhando na televisão, é um tsunami, gente, que eles estão vendo o que acontece na televisão, e daí
jornalista fala a seguinte situação: nós estamos recebendo agora imagens do que está acontecendo na cidade de tal, eu não lembro lá. E daí o tsunami pega e acaba envolvendo todas as pessoas e tudo. E detalhe, 2 detalhes. O primeiro é como é que eles conseguiram recuperar aquela câmera. E o segundo, como é que a câmera continuou gravando. Então ficou uma coisa muito bizarra. Ah, e o terceiro, como é que a câmera funcionou mesmo depois de ter sido molhada daquele jeito. Então eu ia falar isso pra minha mãe mandou ficar quieta. Então assim, ficou uma coisa bem questionável isso no filme. E um outro ponto é a parte do close. Nesse sentido, no final do filme, nós temos uma cena que tipo se tornou um tanto perdida. Na minha opinião, se tornou perdida novamente, porque eu digo, eu não sei se tinha um close nessa cena mesmo, ou pelo fato da tela ser menor, mas assim, tipo, você viu o ator assim, um tamanhinho, um pedacinho só dele, quase a cabeça, e a câmera se focando numa árvore. Ok, ia cair um raio lá, tudo pra mostrar que tá pegando fogo, mas ficou uma cena assim, muito perdida, sem nexo, não precisava daquela cena. Eu vou ser bem sincero. Ou abrissem mais o plano. Na minha opinião, se abrissem o plano, seria uma coisa melhor. Você viu pelo menos o ator, o personagem inteiro, quase que inteiro, e daí focasse tudo bem naquela parte em que o raio ia cair. Porque de resto, assim, tipo, essa cena ficou muito perdida. Na minha opinião, ficou extremamente perdida. Então, assim, a história vai se desenvolvendo, gente. Como eu disse, ela abre um leque maravilhoso pra suspense, que você cria teorias disso, daquilo e tal. E daí, quando eles começam a revelar o que realmente é o verdadeiro significado, eu olhei assim, não pode ser. É sério isso? É sério isso, produção? Eu estou vendo isso? Então, assim, é um final ruim, decepcionante e que, assim, você esperava algo melhor. O filme é decepcionante. Ele tem todo o enredo, na verdade, assim, ele tem um contexto muito interessante, muito fabuloso. Por mais a história que os 4 contem seja um pouquinho... bem forçado demais, vou ser bem sincera. Mas que decepcionou. Poderiam ter dado um outro tipo de final, porque pelo que eu vi, como eu disse, o final do filme, ele teve uma mudança do livro. Então, assim, ficou uma coisa bem forçada. Na minha opinião, ficou extremamente forçado. Fora o contexto de que é forçado. É isso que eu posso dizer. Se eu falar mais, eu vou dar muito spoiler, gente, e a ideia não é essa. Então, assim, eu esperava mais do filme. Ele teve um desenvolvimento tão interessante nessa questão do suspense, mas entregou uma coisa final muito ruim. Na minha opinião, é essa, ruim nesse sentido de decepcionante, tá? Como eu disse, gente, eu nunca falo que um filme é extremamente ruim, nada, mas que decepcionou nisso. Eu esperava um final melhor. Então, na minha opinião, só o que vale no meu contexto desse filme todo é a parte de suspense. É interessante, sim, até um certo ponto, ok. A parte de trabalhar o ambiente, ficar naquele meio que focado só naquilo, ficou uma coisa bem interessante, porque você não precisa ficar muito perdido com a história. Meu Deus, vai se mudando para vários pontos. Também, ok. Esse contexto de construir, a gente conhecer melhor o personagem, mas não muito aprofundado, ok. E as questões do close vamos dizer assim, meio termo, porque ficou forçado, mas não sei se realmente era assim. O final que eu posso dizer sobre esse filme é que esperava mais. Minha mãe falou tanto desse filme que eu literalmente esperei bem mais, mas não foi aquilo que eu imaginava, e muito menos ela. Mas a ideia é melhor vocês assistirem e tirarem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu o filme Batem a Porta, o que você achou? Você também esperava um outro tipo de final, um outro contexto, ou não, Nathalie, eu já sabia que era baseado nesse livro, eu já tinha uma ideia que era assim. Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Repito o que eu falo em todos os vídeos. Não deem o maior spoiler possível, tá, gente? Tentei dar o mínimo de spoilers, então, por favor, não deem spoilers aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!